aqui está a sua filha, tua serva, que quer largar tudo, Senhor, só para te servir. Isso vai acontecer, porque o Senhor tem uma grande obra ainda na vida dela. Não parou por aqui, ó Deus. Abençoa ela nessa noite. Que o Espírito Santo venha encher, transbordar, para que possamos aprender hoje da tua palavra. E saímos daqui, Senhor, com uma grande sabedoria, através do teu Espírito Santo. Cubra ela, Senhor. Guarda ela de todo mal. Cerca, Senhor, tudo o que é dela. Coloca, Senhor, ali soldado com espada desembainhada, para cuidar da filha, cuidar da casa, tudo que é dela, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, pela minha vida, pela sua vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Não tem palavras a bondade, a misericórdia desse Deus. Nós somos projeto de Deus. Aleluia. Né? Desde a fundação do mundo, nós já éramos projeto de Deus. E Deus, quando Ele tem um projeto, eu acho que, assim, nós como seres humanos, às vezes começamos alguma coisa e logo na caminhada, às vezes desanimamos e paramos. Mas Deus não, Ele não desiste. Ele não desiste daquilo que Ele comprou a preço de sangue. Amém? Nós estamos aí em dias difíceis, né? Dia que a esfera espiritual, ela fica mais aguçada para a maldade, porque nós sabemos que tem festas e festas. Tem as festas do Senhor e tem as festas do mundo, que só traz tristeza, que só traz morte, né? Mas vamos, nessa noite o Senhor propôs no meu coração de nós meditarmos um pouco sobre esse caminho ao qual o Senhor aparelhou para nós. Ele tem proposto e Ele tem dito, olha, andai nele, né? Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E é sobre esse caminho que nós vamos falar. Não sei se vai ser o sonoplasta ou a sonoplasta, mas coloca, por favor, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6. Nós vamos passear um pouquinho nas Escrituras Sagradas hoje. Maravilhoso. Se tem um passeio que é bom, é nas Escrituras. Não tem outro passeio. Olha lá, aquele que dividiu o tempo, aquele que dividiu as horas, ele mesmo disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante. O mundo, às vezes, as pessoas, quando eu digo mundo, não é um mundo físico, mas é o mundo dos homens, né? Eles questionam a nossa fé, mas é uma coisa tão lógica, humanamente falando, não precisa nem entrar no âmbito espiritual. Humanamente falando, a gente sabe que esse homem, ele dividiu o tempo. Isso já é uma proposta de que Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que faz todas as coisas. Quando alguém questiona a minha fé em Cristo, eu logo vou dizendo, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Não tem mais o que falar.
Ainda mais a ciência que leva para o lado da ciência, que não leva para o mundo espiritual, ela devia parar e pensar. Como um homem interrompeu o tempo e começou um tempo novo. E isso mundialmente falando, não é só para nós, né? Então esse homem que teve esse poder e tem esse poder até hoje para mudar os caminhos, para mudar os tempos e as horas, ele está dizendo, eu sou o caminho. Mas o interessante que muitos são os caminhos do homem. É tantas coisas na área de nossa vida que às vezes a gente pensa até em tomar um caminho estranho. Mas o caminho verdadeiro é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta sempre vai vir da boca do Senhor. Então o homem às vezes ele fica meditando em entrar num caminho. Nós estamos vivendo aí dias de carnaval e é uma festa que já diz que é a festa da carne. E eu vejo até que tem cristãos que dizem assim, olha, eu vou sair da cidade de São José do Rio Preto, eu vou para uma outra cidade que ninguém me conhece, chega lá, eu vou curtir o carnaval e depois eu volto e fico tudo certo. Quer dizer, ele mudou o caminho, ele saiu do caminho. Ele acha que porque o pastor ou os irmãos da igreja não têm conhecimento, que isso não vai dar nada para ele. Mas o que ele esquece é que os olhos do Senhor estão atentos a todo momento sobre a minha vida e a sua vida. E esse caminho é de morte. Imagina você nesse carnaval, quantos casamentos vai ser desfeito? Porque a fulano ou fulano vai na balada da noite, vai conhecer alguém que vai interromper uma aliança que ele fez. Imagina você quantas doenças sexualmente transmitíveis vai acontecer nessa festa mundana. Imagina você quantas pessoas que não para pensar no caminho, elas vão se tornar dependentes de um alcoolismo ou das drogas nessa festa mundana. Porque não medita no caminho. E tem caminho que às vezes aos olhos do homem parece bom, mas o fim dele é morte. Então é por isso eu me alegrei, porque eu falei, Senhor, toda palavra que o Senhor me dá, eu gosto de uma confirmação. E o nosso irmão Nilson ali louvando, o Senhor falou, no intervalo do louvor dele, apareceu lá na tela, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Que maravilha! É uma palavra para quem está ouvindo aí através das redes sociais, que se você ainda não teve a oportunidade de entrar nesse caminho, entra nesta noite. Só que tem um segredo. Não adianta falar assim, eu já vi pessoas questionando a minha fé e perguntando se havia necessidade de ir à igreja ou estar em Cristo para ganhar o céu. Porque ela disse assim, olha, eu não minto para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal para ninguém, de ninguém, eu não me prostituo, eu não tenho vícios, como se isso fosse a entrada para o céu. Você pode ser a melhor pessoa da face da terra, mas se não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, da minha vida, ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por quê? Porque Jesus é a porta. E não tem como você entrar no local se não tiver uma porta. Engrandecido seja o nome do Senhor. Agora eu quero te falar um pouco da segurança
de ter entrado nesse caminho. Coloca para mim Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 17, por favor. Cantares 1:17. Olha lá. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipestre. Queridos, é uma palavra direcionada do rei Salomão, ou ele escreveu, ou alguém escreveu por ele. Ele tinha uma preocupação tão grande. Nós sabemos que o princípio de Salomão foi glorioso. Ele entrou no caminho e por um tempo ele ficou no caminho. Mas a gente vê que conforme ele foi tomando decisões nessa caminhada, chegou lá no fim, o caminho já não era mais o que ele começou. Mas no início ele tinha uma preocupação tão grande de ter um lugar próprio, onde qualquer um que quisesse adorar a Deus pudesse entrar, que ele construiu, né, o templo para adoração a Deus. E é interessante que você vai ver que a forma que ele construiu, eu digo isso, eu preciso enfatizar isso, porque às vezes nós começamos uma obra e nós queremos pegar do mais barato. Ou às vezes nós queremos pegar um que já foi usado. E realmente, às vezes a gente faz circunstância, humanamente falando, da maneira que às vezes é proposto na caminhada. Eu não estou criticando essa situação, eu estou dizendo que quando se trata das coisas espirituais, aí você não pode pegar coisa usada, aí você não pode pegar um material de terceira categoria. E Salomão teve esse capricho. Ele teve essa necessidade de mostrar para o povo, né? Porque cedro, queridos, é uma madeira que não vai se deteriorar. É uma coisa firme, é uma coisa estável. Então ele estava demonstrando através de cada item que ele usava para edificar uma casa ao Senhor, que esse Deus não era um Deus que começava a ter uma atitude hoje e amanhã já não tinha mais. Mas era um Deus longânimo, um Deus que perpetuamente ele estaria preocupado com a sua criação. E isso é tão real que mesmo lá na queda do jardim do Éden, quando o homem caiu, ainda que Deus aconselhou ele, louvado seja o nome do Senhor, ali mesmo quando o homem caiu, o Senhor não o abandonou. Mas o Senhor já fez a promessa: olha, eu vou na hora certa enviar o que é mais precioso para mim, e quando eu enviar essa pessoa, ela vai esmagar a cabeça da serpente. Olha o tamanho da longanimidade e benignidade desse Deus. Então Salomão tinha ciência disso. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Porque Deus é longânimo. O que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele não vai parar. O inferno pode se levantar, o inimigo muitas das vezes pode preparar um laço do passarinheiro no teu caminho, mas uma coisa é, você foi comprado com o sangue do Cordeiro e Ele não vai te abandonar. A boa obra que Ele começou na sua vida, na sua casa, na sua família, Ele vai terminar. Porque se tem uma coisa que Jesus se preocupa, é o bem-estar do seu povo. Engrandecido é o nome do Senhor. E diz que as varandas
era de cipreste, uma madeira que tinha um aroma suave. Você entrava ali, você sentia aquele aroma. Isso me faz lembrar marinheiro de primeira viagem, quando eu fui conhecer lá, como diz o caipira, lá nos Cafundó de Mato Grosso, porque eu conheci Sinop, quando Sinop não era Sinop ainda, mas era um vilarejo, né? E eu entrei pela primeira vez num restaurante, para almoçar. Aí eu cheguei lá, fiquei ressabiada, eu falei assim, eu acho que eu não vou dar conta de almoçar aqui não, porque esse banheiro está cheirando mal. Alguém fez sujeira ali e nem quis ir no banheiro verificar. Aí o pai da minha filha, ele começou a sorrir e disse assim, olha, o cheiro esse cheiro não é do banheiro, é da madeira. Porque era muito parecido o cheiro, com o banheiro descuidado e a madeira. Mas aí Salomão colocou essa madeira que era de durabilidade grande e cheirosa. E o que ele está expressando? O cantar está expressando para mim e para você nessa noite, que nós também temos o bom cheiro de Cristo. Você já parou para pensar quando uma pessoa passa por você assim, que dá vontade de acompanhar ela só por causa do cheiro? Deus é maravilhoso, igreja. É por isso que muitas das vezes nós passamos por situações, nós somos moídos na presença do Senhor. Na área financeira, na área conjugal, na área familiar, na área social, é perseguição no trabalho, é muita... Sabe por que o Senhor permite tudo isso? Porque aquele velho templo, aquele templo humano, aquele templo que nós achávamos que sabíamos alguma coisa, aquele precisa cair e o Senhor levantar um igual a esse, um que persevera, um que vai até o fim. Nós estamos vivendo uma geração, como disse o irmão aqui sexta-feira. Podemos ser cheios de mimimi, não. As lutas vêm e vêm com força. E cai na mente da gente de desistir, tem hora. Mas eu estava falando com Jesus esses dias, eu falei, Jesus, não esqueça que eu sou um parafuso. O Senhor não pode me deixar frouxa, senão eu caio. Mas se o Senhor apertar demais também, eu espano. Tem misericórdia de mim. Não é assim que funciona? Então Deus sabe o tempo de todas as coisas. E a hora que parece que nós vamos espanar, Ele entra em ação. Eu sou testemunha disso, de que Ele entra em ação. É um caminho difícil, é um caminho estreito. E esse caminho, ele não leva a filha, ele não leva a Maria. Olha que interessante, enquanto o Senhor, a maior prioridade de Deus na terra é a família, é o casamento. Só que olha o mistério, na hora de entrar, ninguém vai entrar de mão dada, ninguém vai entrar grudado no outro, é cada um por si, a ponto da Bíblia dizer que um vai ser levado, o outro vai ficar. Olha que caminho misterioso, mas é um caminho de segurança. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olha a segurança desse caminho que nós entramos. O Senhor prepara nós, não é de qualquer maneira não. É coisa forte, é coisa com durabilidade. Coisa que cheira bem, né? Agora coloca aí para mim, por gentileza. Cantares ainda, capítulo 3, versículo 8. Esse é o caminho que você entrou. Esse é o caminho que eu entrei. Esse é o caminho que nós não podemos deixar. Porque é um caminho seguro.
Ainda que invisível, Ele é seguro, Ele é reto, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Todos armados de espada, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. E o temor noturno não vem? Às vezes até jura de morte. E o caminho noturno não vem, que alguém do nada cria ódio por você, mas não é por você, mas por aquele que está em você. E aí o Senhor vai dizer, sabe a campanha que nós estamos fazendo? Maior é o que está conosco daquele que está lá fora no mundo. Todos armados de espada. Você sabia que os anjos já estão assim? Oh, aleluia! Aramanaga subra. Ter medo do quê, igreja? Imagina um anjo, diz a palavra de Deus. Ezequias estava em perigo com toda a nação israelita. O inimigo era implacável, temido, um exército imenso. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias orou, que Ezequias clamou, que ele pediu socorro. E Deus enviou um anjo. E naquela noite matou 185.000 soldados inimigos. Olha o caminho que eu e você entrou. Aramadaga súbria. Que caminho é esse? Que poder é esse? Quem é que tem esse poder, igreja? Quando Jesus estava sendo preso, Pedro, na sua ignorância, tira a espada e corta a orelha de Malco. Jesus diz, guarda essa espada. Você se esquece que se eu quiser clamar o meu Pai, Ele me manda 12 legiões de anjos, que é na média de 71.000 anjos para te socorrer, para me socorrer. E por que muitas das vezes passa na nossa mente de sair desse caminho, igreja? E a Bíblia está dizendo que todo já está com a mão. Eu posso contemplar. Eu posso contemplar os anjos todos com a mão já assim, só esperando a ordem de Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Por causa dos temores noturnos. E quantos temores noturnos, quantas coisas passamos neste caminho. Mas maior é o que está conosco, maior é o que está com você. O Senhor não te chamou para essa graça, para você ficar nesse sofrimento a vida inteira. O mundo pode dizer que você não é nada, que você é insignificante. Mas olha o que o Senhor está disposto a fazer por mim, por você.
mas tem que estar no caminho do clamor, da adoração, da obediência. Oh, aleluia! Todos armados de espada. Eles não são principiantes na guerra, mas diz que são destros. Cada um com a sua espada cinta por causa do mal que ronda a igreja de Cristo todo dia. Nós não vemos os livramentos. Nós não vemos livramento que o Senhor nos dá, igreja. Porque até agora ainda é um mundo invisível. Até 8 categorias de benefícios. Engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. No meio do caminho acontece muita coisa. Oh, aleluia. E nós somos propícios. A Bíblia vai dizer que estava acontecendo a festa da Páscoa em Jerusalém. E todo ano José e Maria subiam a essa festa. Nunca deixa de subir as festas da casa do Senhor. Principalmente a festa da Páscoa. Eles iam e levavam a sua família, porque o chefe de uma família tem que se preocupar com o destino dos seus. Ele pegava a sua esposa, os seus filhos, e foram levando Jesus. E ficaram ali na festa, e chegou a hora de voltar. E eles voltaram. Quando chegou em casa, José perguntou: Maria, cadê Jesus? E Maria falou: José, Jesus não está com você? Ele disse: não, desde a festa da Páscoa que eu não vejo Jesus. E eles então voltam correndo à procura de Jesus. E quantas vezes a gente vem na festa, participa da festa, mas no meio do caminho corre o risco de chegar em casa sem Jesus. Se isso tem acontecido com você, faça que nem José e Maria, volta correndo e vem buscar Jesus. Volta correndo. Volta correndo a buscar Jesus. Não espere até amanhã para buscar Jesus. Volta hoje. Volta agora. Porque sem Jesus ninguém vai entrar na presença do Pai. Imagina você, igreja. José e Maria estavam tão acostumados a ter Jesus ali todos os dias, que o dia que Jesus faltou, eles foram demorar para perceber. E aí eles tiveram que fazer o caminho de volta. Ainda bem que eles podiam fazer o caminho de volta. E quantos deixaram Jesus e não conseguiram fazer o caminho de volta?
sempre vai nos sondar no meio da caminhada. Ele sonda o pensamento, Ele sonda nós, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Tudo é sondado. Oh, aleluia. Põe Marcos para mim, por gentileza. Evangelho de Marcos 8:27. Oh, glória, esse caminho. Oh, aleluia. Olha aí. Diz assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que diz os homens que eu sou? Você vê que Jesus não parava no caminho, só o 27. Ele não parava no caminho. E sempre no caminho alguém vai perguntar. E nessa noite, se alguém questionar você, dizendo assim: quem é esse Jesus que você serve? O que é que você vai dizer? Que ele é mais um profeta? Que ele é o Filho de Deus? Que ele é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por um pecado que eu cometi? Quem é ele? E nessa noite era a mesma coisa para a gente entender melhor. Se alguém dizer: o que é a tua esposa na tua vida? Ah, ela é aquela que lava a minha roupa, passa a minha roupa, faz a minha comida. Ou você vai dizer: não, ela é minha companheira, ela é minha cúmplice, ela é a minha ajudadora, ela é a mulher que Deus me deu. Depende da resposta. Tem diferença. Você vai vê-la que nem uma empregada, ou você vai vê-la alguém muito importante que Deus confiou na sua mão para você cuidar. Aleluia. No caminho vai ter perguntas. E tudo vai depender da nossa resposta. Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34. Oh, aleluia. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Os homens só falta se matar para ser o maior, para ter um cargo de poder, de autoridade. Mas Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele disse: Senhor, eu tiro a minha coroa, eu não quero o meu palácio, eu não quero as minhas vestes, eu deixo até o meu cargo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retira a tua presença da minha vida. Não retira, não. E eles discutindo no caminho. Não, eu sou o maior. Por isso que Paulo tinha um espinho na carne. Ele tinha
todos os dons disponíveis pelo Senhor. Mas o espinho era para que ele não ficasse discutindo quem era o maior. É o que o Senhor está falando nessa noite. Talvez você não tenha muitos dons, mas o que o Senhor te deu, cuida dele. Porque na presença de Deus não tem o maior e nem o menor, é todo mundo igual. Eles calaram. Eles o quê? Em vez de eu ter falado das maravilhas que o Senhor tem feito na caminhada, a gente ficou discutindo em coisa mesquinha. Mas nós vamos ficar calados. Nós não vamos fazer essa resposta para o Senhor. Mas Jesus sabia o que eles estavam falando. Mas Jesus pergunta para ver o que vai sair da nossa boca. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Marcos ainda, capítulo 10, versículo 17. Aleluia. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Acho que é uma pergunta que não precisava nem ser feita, porque ele estava ali diante do dono da vida, o autor da vida, o dono do caminho, o verdadeiro caminho. Às vezes a gente faz cada pergunta para o Senhor, né? Mas Ele é tão educado que Ele responde. A gente tem o costume em casa, quando faz uma pergunta que é muito, vamos dizer assim, a gente fala: não vou nem te responder. Mas Jesus responde, né? Porque Jesus é educado. Marcos ainda 10, 46. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego Bartimeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Olha a grandeza de Jesus. A gente sabe que Jericó foi amaldiçoada através da vida de Josué, porque foi o primeiro obstáculo que foi colocado diante do povo de Deus para herdar a terra prometida. Então, Josué amaldiçoa, diz: olha, aquele que edificar, ou seja, em outras palavras, aquele que edificar o que Deus derrubou, ele vai perder o filho mais velho e o filho mais novo. Ele pode até insistir em edificar o que o Senhor destruiu, mas ele vai perder o mais novo e o mais velho. E do jeitinho que Josué falou, aconteceu. Então Jericó é afamada de maldição, mas a gente vê que aonde Jesus chega, ele torna a maldição em bênção. Então ele foi para Jericó, né? E no meio do caminho, da caminhada ali, tinha um cego. O que ele mais queria, eu fico, porque nos dias atuais, a gente sabe que tem gente que prefere continuar doente do que perder a aposentadoria. Não é assim? Mas esse cego não. Ele podia ter pedido muitas coisas para Jesus, mas a única coisa que ele queria ver era a glória do Senhor. Ele queria ver a face do Senhor. Ele queria ter esse prazer. Tem gente que tem prazer em tanta coisa, né? Prazer em falar mal dos outros, prazer de menosprezar os outros. Mas o prazer dele era ver a face de Jesus. Porque ele ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele falou: eu preciso ver o rosto de Jesus. Eu não posso sair deste mundo aqui. A minha esperança é ver Jesus do outro lado, mas eu também quero ter oportunidade de ver Jesus aqui.
nessa passagem, neste caminho. Então Jesus, aonde ele passava, o problema era resolvido no meio da caminhada. Eu estava falando com uma moça que deu treino para nós lá no RH. Tinha vários candidatos fazendo o curso. E eu citei ali como exemplo, porque a gente tem que vigiar, esperar um momento de Deus para falar das coisas de Cristo. Novo trecemento. Né? E ali é um ambiente de trabalho, estava em treinamento. E eu falei para ela, olha, no mundo, na terra, tem aqueles que são aqueles que vai simplificando, facilitando o caminho dos outros, e tem aqueles que vai bloqueando. A escolha é minha e sua. Se a gente quer facilitar para os outros, se a gente quer bloquear. Tem pessoas que têm tanta má vontade. Você chega num ambiente comercial, falta 5 minutos para fechar o ambiente comercial. Aí você chega e fala, olha, eu estava atropelado, o ônibus atrasou, ou eu não pude vir antes. Você pode resolver isso aqui para mim? Ela diz, não, volta amanhã. Esse é o bloqueador. Esse é o antipático, né? Porque tem a empatia que você se põe no lugar do outro, e tem o antipático que você não põe no lugar do outro nunca. E tem aqueles que são os facilitadores, que com boa vontade quer resolver o problema dos outros. Então você vê, é igual em casa no dia a dia. Um marido pode ser um facilitar as coisas ou bloquear. A esposa da mesma forma. Né? O marido sai para trabalhar. Hoje não. Hoje a mulher e o marido têm que trabalhar para dar conta. Antigamente só o homem trabalhava. Aí às vezes a mulher dormia o dia inteiro. Ou quando faz o serviço, gastava água em abundância, luz em abundância, ligava o ferro para qualquer motivo. Então existe meios de ser facilitadores ou bloqueadores. A escolha é minha e sua. E só que o resultado também é meu e seu. E Jesus era facilitador. Apareceu um problema na caminhada dele. Um que clamava, Jesus, me tira dessa situação, eu não aguento mais. E aí vem aquela palavra mágica que só Jesus sabe fazer e perguntar, o que queres que eu te faça? Né? O que queres que eu te faça? Ele fala, bom, eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Se você quer ver, você vai ver. É igual a você aqui nessa noite. Você quer ver, porque Balaão não conseguiu ver o anjo que estava no caminho. Ele açoitando lá o burrico dele lá, a mula dele, a jumenta dele. E o anjo querendo mudar os caminhos dele. E ele insistindo. Tem coisa que está na minha mão e na sua mão. E tem coisa que esse poder de dispensar uma palavra de vitória estava na mão de Jesus. E de receber e segurar estava na mão de Bartimeu. Mas porque ele estava no caminho, mendigando, numa situação deplorável. Mas Jesus passou naquele caminho. A gente sabe que grandes homens hoje, ele não quer saber se a Zona Norte está cheia de buraco. Ele não passa aqui, o caminho dele é lá no Dama. Mas Jesus não, ele passava em todos os lugares. Ele não ia só no Dama. Podia estar cheio de buracos, cheio de problemas, cheio de gente no meio do caminho pedindo, mas ele passava ali. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
E aí, a ponto desse cego, né? Jesus acaba falando para ele: vai, porque a tua fé te salvou. Imagina aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2, Jesus foi crucificado, já era o 3º dia, havia uma promessa para a ressurreição, e até agora não tinha acontecido nada. Eles saem de Jerusalém, que segundo alguns historiadores dá de 11 a 13 quilômetros, e vão, não sei se foi a serviço ou algum morava ali, eu não sei, a Bíblia não fala, mas eles caminhando lá, falando das coisas ocorridas, daquele grande homem, poderoso em palavras e obras, que foi crucificado. Né? Quem sabe eles estavam desanimados. Nossa, eu aprendi a ouvir tanta coisa, eu vi tanta coisa esse homem fazer, e agora acabou? Será que a ressurreição do 3º dia que ele falava era só coisa da cabeça dele? E aí diz a palavra de Deus que o Senhor pôs até como que uma nuvem nos olhos dele. De repente alguém chega, imagina você caminhando com teu amigo, teu colega lá, conversa e fala. Aí chega um terceiro e fala assim: eu posso caminhar com vocês um pouquinho? Não, aqui não tem lugar para você não. Estava escurecendo. E a gente sabe que o caminho à noite é perigoso. E os 2 lá falaram: não, vamos caminhando junto aí. E Jesus, ele é tão maravilhoso. Vamos lá, em Lucas 24. Vai pôr no 13 aí, até chegar no versículo. Jesus é muito lindo. Aleluia. 24, do 13 para frente. E eis que no mesmo dia 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, quer dizer, uns 11 a 13 quilômetros. Iam falando em si de tudo aquilo que havia, quer dizer, era a última notícia, eram as manchetes do jornal. E aconteceu o que? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles conheciam Jesus. Eles tinham visto a face de Jesus. Mas como Jesus agora já estava glorificado, aleluia! O Senhor pôs como que uma nuvem nos olhos dele. Mas os olhos dele estavam como que fechados para que não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que está triste? Olha, engrandecido seja Deus que pegou esses 2 falando dos últimos acontecimentos. Não pegou eles falando mal de ninguém. Não pegou eles falando palavras de baixo calão. Não pegou eles assim, né? Eles não sabiam que era Jesus. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obra, palavra diante de Deus e de todo o povo. Abre uma aspas aqui. Nós cristãos, a gente não pode ser poderoso só diante de Deus. Não vai resolver nada. É o que a gente sempre brinca e muitos pregadores usam esse termo. Eu amo Jesus. Temo Jesus e quero herdar o reino com Jesus. Eu sou crente,
mas a minha língua não é. O meu braço também não é. A minha boca também não é. Se vir grosseria comigo, eu vou responder da mesma altura. Mas a Bíblia diz que ele era poderoso diante de Deus e dos homens, do povo. E como foi uma anterior, antes, Alessandra, 19. Então, aqui dizem de Deus e todo o povo. Próximo. E como os principais sacerdotes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Aí entra a inveja, né? Porque quando tem um sistema já solidificado, ninguém quer que esse sistema caia. E aí Jesus vem quebrar esse sistema. Aqueles que estavam na cabeça desse sistema sentiram muita inveja, né, a ponto de entregar Jesus, mas era assim que convia ser. Então, eles falaram também dos anseios dele. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, eles estavam esperando um homem humano que lutasse pela libertação. Mas as coisas de Deus é espiritual. E aí e é verdade também que algumas mulheres dentre nós... Não, eu quero aquele versículo que fala do partir do pão. Você vê, no caminho, eles tinham conhecido Jesus, conhecia tudo acerca de Jesus, estavam falando da ressurreição de Jesus. Jesus aparece, o Senhor vê dos olhos deles por um momento, mas na hora do partir do pão, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. Uma coisa muito importante, igreja, que eu quero também abrir aspas aqui. O corpo de Jesus foi cortado? Não. O corpo de Jesus foi rasgado, partido, né? Abriram-se então os olhos e conheceram ele. O partir do pão, ele não precisou falar: ei, vocês não estão vendo que eu sou Jesus? Mas um gesto. A Bíblia vai dizer que os profetas antigamente que era conhecido por causa das suas vestes. Que eles vestiam pele de animais. Para não ser igual aos outros que queria vestir roupas de púrpura, coisa fina. E Jesus, no partir do pão, os olhos deles então se abriram. E eles conheceram quem estava ali. Eles conheceram quem caminhou com eles o tempo todo. Eu quero te dizer, quem sabe na sua caminhada, você tem falado de Jesus, mas não tem esperado que Jesus está bem do seu ladinho, caminhando com você, te fazendo pergunta no coração. Por que você está tão triste? Por que você está tão desanimado? Será que você esqueceu das promessas que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? E aí ele vira e fala: homens de pouca fé, né? Por um bom tempo eu achei que eu fosse garrafa térmica, né? Homens de pouca fé. Mas esse Deus é maravilhoso. Ele está na minha caminhada, na sua caminhada, igreja. Não se desespera com o que você está passando. Seja sincero com Deus. Fala para Ele: Senhor, Tu sabes. Faz uma oração que nem eu fiz. O Senhor sabe que eu sou um parafuso.
Não me deixa frouxa, porque é um perigo o parafuso frouxo. Né? O senhor imagina lá uma roda de carroça. Tem 4 parafusos lá. Está tudo frouxo. Aí passa o primeiro buraquinho, a segunda lombada, o terceiro buraco. E os parafusos vão afrouxando. De repente o parafuso cai e as rodas junto com ele. Coisa frouxa. Que não pode ser. Ninguém pode ser frouxo demais. Como é que é aquele versículo mesmo? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, então a tua força terá sido pequena. Mas aí você fala, não, para não correr o risco da roda sair, eu vou arrochar esse parafuso. Não tem mais o que rosquear. Acabou a rosca. Aí ele espana. Essa é a oração que Deus quer de nós. Tem alguns historiadores que dizem que a aflição de Jó durou 9 meses. Eu acho que é o tempo que ele aguentava. Deus sabe o tempo que você aguenta. Uns aguentam mais, os outros aguentam menos. E Ele sabe. Mas fica firme no caminho. Porque não tem outro caminho. Este é o caminho, andai nele. Porque nele tem vida e vida eterna. E o que mais acalma o coração é de que Ele nos ajuda aqui nessa caminhada. Nesse caminho terreno. Para que um dia a gente possa estar lá na glória com Ele. Louvando e adorando o seu nome, dizendo dia e noite, santo, 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 santo. Valeu a pena servir o Senhor, valeu a pena passar tudo que eu passei, porque hoje eu posso ver a sua face. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos fazer uma oração agora, é oração da fé. Essa oração não é aquela que nós fizemos quando chegamos. Essa é a oração da fé, porque a palavra do Senhor veio a nós dizendo. E Ele falou de maneiras aqui múltiplas. Então usa a sua fé. Eu não sei se você está na beira do caminho, eu não sei a sua situação. Mas o que eu sei é que o dono da vida está aqui nessa noite. Para mudar a sua história. Ele mudou de Bartimeu. Aonde Jesus passou, Ele mudou a história. Até em Gadar, que Jesus não foi recebido, mas o Senhor mudou a história, porque teve um ali que foi liberto. Aramanagasúbria. Então fica firme, igreja. Qual é o caminho que você quer mudança nessa noite? Fala para Jesus. Qual é o caminho? Espiritual, ministerial, familiar? Qual é o caminho? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre em caminhos insondáveis, inexplicáveis. Nós estamos reunidos aqui nessa noite no teu nome. E a tua palavra veio a nós dizendo nesta noite para permanecer firme no caminho. Mas tem caminho na área da nossa vida, Jesus, que precisa de uma mudança nessa noite. Tem mães e pais aqui que já não suportam mais olhar o andar dos seus filhos, dos seus netos, Pai. Tem pessoas aqui que têm enfrentado o caminho da enfermidade, Jesus. O caminho do cansaço, do desânimo. Esse casamento que está por um fio. Meu Deus, precisa de um caminho preparado, uma saída pelo Senhor. Oh Deus, entra agora, Senhor, nos caminhos da tua igreja. Aquele que por um momento, Pai, quem sabe entrou no caminho errado e está com dificuldade de voltar, Jesus.
Vai lá, Senhor. O Senhor disse que o Senhor veio pelas ovelhas perdidas de Israel. E quantas vezes nós como ovelha, nós saímos disparados pelo campo e caímos no poço, Jesus, ou enchemos de carrapicho. Mas o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é aquele que aparelha o nosso caminho, endireita as nossas veredas a cada dia, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de aperfeiçoar, Jesus. Perdoa a nossa ignorância, a nossa fraqueza. Perdoa o nosso desânimo, Senhor. Prepara um caminho novo, Pai, na vida financeira da Tua igreja. Cada um, Senhor, sabe a necessidade. Não é que nós estamos te servindo por causa disso, Pai, mas aqui na terra nós temos que dar a César o que é de César. Em nome de Jesus Cristo, Pai, como ministra da Tua palavra nessa noite, eu quero profetizar um caminho novo para a vida dos Teus filhos aqui. Eles estão fazendo a oração da fé. É a oração que nós estamos usando a nossa fé. É a oração que nós estamos vendo o impossível acontecer. E que essa enfermidade, essa situação vai ficar para trás em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, por ter nos chamado neste caminho. Esse caminho que é seguro, esse caminho que vai além da nossa imaginação ou conhecimento. Em nome de Jesus, igreja, receba saúde. Saúde na sua mente, saúde no seu corpo, saúde nas suas emoções, em nome de Jesus. Receba libertação. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te envolva, que te traz renovo nesta noite, que te traga consolo, traga paz no teu coração. Você que tem sofrido de insônia, de tanta preocupação, que você receba nessa noite um sono de descanso da parte do Senhor. Você tem ficado irritado, estressado com pouca coisa. Receba a mansidão nesta noite para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que toda obra de feitiçaria, de macumbaria que foi lançado pelo ente querido seu que não conhece a Jesus nessa noite, que caia por terra. Porque Jesus é o dono do caminho. Em nome de Jesus, igreja, receba nessa noite a tua bênção, a tua vitória. Porque assim diz o Senhor para mim e para você: toma posse de que o dono do teu caminho é Ele. E aonde Ele está, o mal tem que sair para a glória do seu nome. Amém? Pastor Paulo. Ainda antes de passar para o pastor, eu quero pedir é um hino do tempo do onça. Quem sabe que é o tempo do onça? Que está além do nosso tempo. Paulinho, coloca aí Luiz Carvalho. Quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem, não tem nada. Vamos tirar os defuntos da cova nessa noite. Esses homens que eram do tempo do onça, que foram inspirados para passar uma mensagem de fé para a nossa vida. É Luiz Carvalho.